ter dinheiro não é tudo. As vidas de muitas pessoas ricas costumam ser verdadeiramente trágicas. Samael Alveor. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Quarto livro. E Maria continuou perguntando a Jesus: como são as trevas exteriores? Ou melhor dizendo, em quantas regiões de castigos estão elas divididas? E Jesus respondeu, dizendo a Maria: as trevas exteriores estão constituídas por um grande dragão que tem a cauda na boca, está situado fora do mundo e à sua volta existem muitas regiões de castigos. Possui 12 masmorras de castigos enormes, há um arconte em cada masmorra e as suas caras são diferentes umas das outras. O primeiro arconte, que está na primeira masmorra, tem rosto de crocodilo com a cauda na boca. Das suas fauces sai todo o gelo, toda a podridão, todo o frio e diversos padecimentos. Este arconte é chamado pelo seu autêntico nome, Inxotonin. O arconte que se encontra na segunda masmorra tem um genuíno rosto de gato. É chamado, na sua região, Xaraxar. E o arconte que se encontra na terceira masmorra tem um autêntico rosto de cão. É chamado, na sua região, Arxarosh. E o arconte que se encontra na quarta masmorra tem um autêntico rosto de serpente. E chamado, na sua região, Axoxar. E o arconte que está na quinta masmorra tem um autêntico rosto de touro preto. É chamado, na sua região, Marshur. E o arconte que está na sexta masmorra tem um autêntico rosto de javali selvagem. É chamado, na sua região, Lanchamor. E o arconte que está na sétima masmorra tem um autêntico rosto de urso. É chamado, na sua região, Luxar. E o arconte que se encontra na oitava masmorra tem um autêntico rosto de abutre. É chamado, na sua região, Laraush. E o arconte que se encontra na nona masmorra, o seu genuíno rosto é de um basilisco. É chamado, na sua região, Arxosh. E na 10ª masmorra encontra-se uma multidão de arcontes. Cada um deles tem 7 cabeças de dragão como seu autêntico rosto. E o que está acima de todos eles é conhecido, na sua região, como Echarmarosh. E na 11ª masmorra encontra-se uma multidão de arcontes. Cada um deles tem 7 cabeças de gato como seu autêntico rosto. E o maior de todos é chamado, na sua região, Roxar. E na 12ª masmorra encontra-se uma enorme multidão de arcontes. Cada um deles tem 7 cabeças de cão como seu autêntico rosto. E o maior de todos é chamado, na sua região, Shemamaor. Estes arcontes das 12 masmorras encontram-se dentro do dragão das trevas exteriores. Todos e cada um deles muda de nome e de rosto de hora a hora. Cada uma destas masmorras tem uma porta que se abre para cima. Assim o dragão das trevas exteriores tem, pois, 12 obscuras masmorras e cada uma delas possui uma porta que se abre para cima. E um anjo das alturas vigia cada uma das portas das masmorras. Jeú, o primeiro homem, o vigilante da luz, o enviado do primeiro mandamento, estabeleceu-os como vigilantes do dragão, para que este e os arcontes das masmorras que estão com ele, não possam amotinar-se. Depois de o Salvador dizer isto, Maria Madalena respondeu, dizendo-lhe: Meu Senhor, passarão pelas 12 portas das masmorras as almas introduzidas nessa região, de acordo com o juízo que cada uma merece? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Nenhuma alma será introduzida no dragão por essas portas, excepto as dos blasfemos, as daqueles que estão nas doutrinas do erro, assim como os que ensinam tais doutrinas, os que mantêm contato homossexual, os manchados e ímpios, os ateus e assassinos, os adúlteros e feiticeiros, assim como todas as almas que não se arrependam enquanto estão com vida e persistam nos seus pecados, e ainda todas as almas que ficaram fora, se atrasaram e completaram o número de retornos que lhes foi concedido na esfera, sem se terem arrependido. Na sua última volta, estas almas e todas as almas das quais vos falei serão retiradas das fauces da cauda do dragão e introduzidas nas masmorras das trevas exteriores. E quando essas almas forem conduzidas das trevas exteriores às fauces da sua cauda, o dragão, voltá-las-á para sua boca, devorando-as. Assim serão, pois, conduzidas as almas às trevas exteriores. E o dragão das trevas exteriores possui 12 nomes autênticos nas suas portas, um nome em cada porta das masmorras. E os 12 nomes são diferentes uns dos outros,
porém os 12 estão contidos uns nos outros, de tal modo que se um nome é pronunciado, todos os outros são pronunciados. Isto vos direi na expansão do universo. Assim estão conformadas as trevas exteriores, quer dizer, o dragão. Quando Salvador disse isto, Maria respondeu, dizendo-lhe, meu Senhor, são então os castigos do dragão muito mais terríveis que os castigos dos juízos? O Salvador respondeu dizendo a Maria, não só são mais dolorosos em comparação com todos os castigos dos juízos, mas ainda, as almas que forem conduzidas a essa região, serão congeladas no violento frio, granizo e terrível fogo que essa região possui. Além disso, na dissolução do universo, quer dizer, na ascensão do universo, essas almas perecerão por causa do violento frio e do terrível fogo, deixando de existir para sempre. E Maria respondeu dizendo, ai das almas dos pecadores. Diz-nos meu Senhor, o fogo do mundo da humanidade é mais ardente que o fogo do Amenti? O Salvador respondeu, dizendo a Maria, em verdade vos digo, o fogo no Amenti é 9 vezes mais ardente que o fogo no mundo da humanidade. E o fogo dos castigos do grande caos é 9 vezes mais violento que o fogo no Amenti. E o fogo nos castigos dos arcontes que estão no caminho do meio é 9 vezes mais violento que o fogo dos castigos no grande caos. E o fogo no dragão das trevas exteriores em todos os castigos que nele há é 70 vezes mais violento que o fogo de todos os castigos e de todos os juízos dos arcontes que há no caminho do meio. E quando o Salvador disse isto a Maria, ela bateu no peito e conjuntamente com todos os discípulos, chorava e soluçava exclamando, ai dos pecadores, porque os seus castigos são excessivamente numerosos. E Maria, adiantando-se, prostrou-se aos pés de Jesus e beijando-os disse-lhe, meu Senhor, tem paciência comigo e não te desgostes porque te molesto tão frequentemente pois, de agora em diante, as minhas perguntas sobre todas as coisas serão feitas com determinação. E o Salvador respondeu a Maria dizendo-lhe, pergunta todas as coisas que desejes perguntar porque eu as revelarei abertamente e sem analogias. Maria respondeu dizendo, meu Senhor, se um homem justo realizou todos os mistérios, se tem um amigo ímpio que cometeu toda classe de pecados e merece ser arrojado nas trevas exteriores e que, tendo completado o número de retornos de acordo com as mudanças do corpo, e não se arrependeu, e além disso, nada fez que fosse útil e sai do seu corpo, se com toda certeza sabemos que pecou e que merece ser arrojado às trevas exteriores, que podemos nós fazer por ele para salvá-lo dos castigos do dragão das trevas exteriores e merecer um corpo apto que lhe permita encontrar os mistérios do reino da luz, ser digno, ascender e herdar o reino da luz? O Salvador respondeu a Maria, dizendo-lhe, se um pecador merece ser arrojado às trevas exteriores e pecou de acordo com os castigos do resto dos castigos e não se arrependeu, ou um pecador que tenha completado seu número de retornos de acordo com as mudanças de corpo e não se arrependeu, tais homens, se saem dos seus corpos e são conduzidos às trevas exteriores e vós desejais salvá-los dos castigos das trevas exteriores e de todos os juízos, de modo a que sejam depositados em corpos capazes para que possam encontrar os mistérios da luz e consigam ascender e herdar o reino da luz, executai o próprio mistério do inefável, o qual perdoa sempre os pecados. Quando acabardes de realizar esse mistério, dizei então, que a alma deste homem que eu estimo, se estiver na região dos castigos das masmorras das trevas exteriores ou se estiver em qualquer dos outros castigos das masmorras das trevas exteriores ou no resto dos castigos do dragão, seja retirada de todos eles. E se completou o seu número de retornos de acordo com as mudanças de corpo, que seja levada ante a Virgem da Luz para que esta cele com o selo do inefável e possa ser depositada, num mês qualquer, em corpo apto, que lhe permita encontrar os mistérios da luz, ser digna, ascender e herdar o reino da luz. Se completou o circuito das mudanças de corpo, será essa alma levada à presença das 7 virgens da luz que estão estabelecidas acima dos baptismos. Elas os aplicarão e a selarão com o sinal do reino do inefável, e a conduzirão dentro das ordens da luz. Isto devereis dizê-lo quando executeis o mistério. Amém vos digo, se a alma pela qual orais na verdade, está no dragão das trevas exteriores, este retirará a cauda da sua boca e deixá-la a sair. E se está nas regiões dos juízos dos arcontes, amém vos digo, os receptores de Melquisedeque arrebatá-la,
quer seja porque o dragão a tenha soltado, quer porque se encontra nos juízos dos arcontes. Numa palavra, os receptores de Melquisedeque arrebatá-la para fora de todas as regiões em que se encontre e conduzi-la à região do meio, ante a Virgem da Luz, a qual a examinará e observará o sinal do reino do inefável que leva com ela. E se ainda não completou o seu número de retornos, de acordo com as mudanças da alma, ou mudanças de corpo, a Virgem da Luz selá-la-á com um selo especial, e, no mês qualquer, vertê-la num corpo apto para que encontre os mistérios da luz, seja digna e prossiga para as alturas do reino da luz. E se a alma completou o seu número de retornos, então a Virgem da Luz examiná-la-á e não a castigará por ter já completado o seu número de voltas, mas entregá-la às 7 Virgens da Luz. E as 7 Virgens da Luz examiná-la-ão, baptizá-la-ão com os seus baptismos e dar-lhe-ão a unção espiritual e conduzi-la-ão ao tesouro da luz, colocando-a na última ordem da luz até a ascensão de todas as almas perfeitas. E quando se prepararem para separar os véus da região daqueles da direita, limparão novamente essa alma e purificá-la-ão colocando-a nas ordens do primeiro Salvador que está no tesouro da luz. E aconteceu então, quando o Salvador acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria respondeu, dizendo-lhe: Meu Senhor, ouvi-te dizer, o que receba os mistérios do inefável, ou que receba os mistérios do primeiro mistério converter-se-á em raios de luz e correntes de luz, atravessando todas as regiões, até alcançar a região da sua herança. O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Se recebem o mistério quando ainda estão com vida e depois saem do seu corpo, converter-se-ão em torrentes de luz, e em raios de luz, e atravessarão todas as regiões até alcançar a região da sua herança. Porém, se são pecadores, saem do seu corpo e não se arrependeram, se vós praticais o mistério do inefável para que possam ser retirados de todos os castigos e ser vertidos num corpo apto para que se tornem dignos e herdem o reino da luz, e sejam levados à última ordem da luz, então, não poderão penetrar nas regiões, porque eles não sabem praticar o mistério, por si mesmos. Contudo, os receptores de Melquisedeque segui-los-ão e conduzi-los-ão à presença da Virgem da Luz. E os servidores dos juízes dos arcontes apressam-se a tomar essas almas e a levá-las de um a outro, até serem conduzidas ante a Virgem da Luz. E Maria prosseguiu, dizendo ao Salvador: Meu Senhor, se um homem recebe os mistérios da luz que estão no primeiro espaço de fora, quando o tempo desses mistérios já se cumpriu, e se este homem continua a receber o mistério de todos os mistérios que estão no interior dos mistérios que ele já tivesse recebido, se descuidou deixando de pronunciar a prece que retira a maldade dos alimentos, come e bebe, e por causa da maldade de tais alimentos, foi ligado à roda do destino dos arcontes, pelos elementos impuros que o componham, pecou de novo. Depois de o tempo no mistério se ter cumprido, uma vez que ele se descuidou a pronunciar a prece que retira a maldade das almas e que as purifica. Se este homem saiu do corpo sem arrependimento, sem ter recebido novamente os mistérios dos mistérios que estão no interior dos mistérios que já receberá, aqueles que se recebem uma vez mais, quando alguém se arrepende, a fim de que os pecados sejam perdoados, se quando saiu do corpo, sabemos com toda certeza que foi arrojado no meio do dragão das trevas exteriores pelos pecados cometidos. Este homem não tem nenhuma ajuda do mundo, nem ninguém compassivo que possa executar o mistério do inefável de modo a ser retirado do meio do dragão das trevas exteriores e ser levado ao reino da luz. Diz-nos, meu Senhor, que fará ele para salvar-se das trevas exteriores? Meu Senhor, não o abandones porque ele sofreu nas perseguições em toda a divindade em que se encontra. Ó Senhor, tem piedade de mim a fim de que nenhum dos nossos seres queridos se encontre em semelhante situação. Tem piedade de todas as almas que estão nessa posição porque tu és o que tem a chave, que abre e fecha o universo e é teu mistério que tudo contém. Ó meu Senhor, tem piedade dessas almas que pronunciaram os teus mistérios ainda que num só dia, e verdadeiramente, acreditaram nos teus mistérios sem hipocrisia. Ó meu Senhor, outorga-lhes o dom da tua bondade e o repouso da tua misericórdia. Quando Maria disse isto, o Salvador proclamou-a imensamente bem-aventurada pelas palavras que pronunciou, e com grande compaixão disse-lhe:
A todos os homens que estejam na situação que mencionaste enquanto se encontram com vida, dai-lhes o mistério de um dos 12 nomes das masmorras do dragão das trevas exteriores. Aquele que vos darei quando tiver terminado de explicar a emanação do universo do interior ao exterior e do exterior ao interior. E todos os que encontrem o mistério de um dos 12 nomes do dragão das trevas exteriores, ainda que sejam grandes pecadores, tenham recebido os mistérios da luz e tenham transgredido pecando, ou não tenham realizado nenhum mistério, se completaram os seus ciclos de retornos e saírem do corpo sem arrependimento, se forem conduzidos aos castigos que estão no meio do dragão das trevas e permanecerem nos ciclos e castigos no meio do dragão, se conhecem o mistério de um dos 12 nomes dos anjos, enquanto estiverem com vida no mundo, se pronunciam um dos seus nomes na altura em que se encontrem no meio dos castigos do dragão, no momento em que o pronunciem, o dragão será sacudido pelas maiores convulsões e a porta da masmorra na qual se encontram esses homens abrir-se-á por si mesma, para cima e o arconte da masmorra afastá-los-á dali, porque encontraram o mistério do nome do dragão. E quando o arconte expulsa tais almas, imediatamente os anjos de Jeú, o primeiro homem que guardam as masmorras dessa região as arrebatam, para conduzi-las ante Jeú, o primeiro homem que as observa, examina e verifica que completaram as suas voltas e que não é lícito fazê-las retornar ao mundo, porque é contra a lei enviar ao mundo almas que já tenham sido arrojadas às trevas exteriores. Contudo, se essas almas não completaram o seu número de retornos nas mudanças de corpo, os receptores de Jeú conservam-nas até realizarem o mistério do inefável para elas e, então, enviam-nas a um corpo apto de modo que encontrem os mistérios da luz e herdem o reino da luz. Porém, se Jeú as examina e verifica que completaram as suas voltas ou retornos, como não é conforme a lei fazê-las regressar ao mundo, mas o sinal do inefável não está com elas, então Jeú apieda-se dessas almas e conduz-las ante as 7 virgens da luz. Elas baptizam-nas com os seus baptismos ainda que não lhes ministrem a unção espiritual e conduzem-nas ao tesouro da luz. Porém, não as colocam nas hierarquias da herança porque não possuem o sinal nem o selo do inefável. Contudo, salvam-nas de todos os castigos colocando-as na luz do tesouro, separadas e afastadas até a ascensão do universo. E no momento em que se rasguem os véus do tesouro da luz, eles depuram essas almas e purificam-nas novamente, dando-lhes, outra vez, os mistérios e colocam-nas na última hierarquia que está no tesouro, para que assim sejam salvas de todos os castigos e juízos. E quando o Salvador disse isto, acrescentou: compreendeis a forma como tenho discorrido convosco. Então Maria respondeu dizendo: meu Senhor, esta é a palavra que antes nos disseste de forma similar: tornai-vos amigos de Mamom, o injusto, a fim de que, se vos cabe permanecer atrás, ele possa receber-vos nos seus tabernáculos eternos. E quem é Mamom, o injusto, senão o dragão das trevas exteriores? Esta é a palavra. Aquele que compreende o mistério de um dos nomes do dragão das trevas exteriores, se permanecer atrás nas trevas exteriores ou se completou os retornos das mudanças de corpo e pronuncia o nome do dragão, será salvo das trevas e será recebido no tesouro da luz. Esta é a palavra, meu Senhor. De novo Salvador respondeu, dizendo a Maria: bem o disseste, Maria, pura e espiritual. Essa é a solução da palavra. Maria continuou dizendo: meu Senhor, o dragão das trevas vem a este mundo, ou não? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: quando a luz do sol está acima do mundo, oculta as trevas do dragão. Porém, se o sol está abaixo do mundo, então, as trevas do dragão permanecem como um véu do sol e o hálito daquele cai sobre o mundo, pela noite, em forma de fumo. Quer dizer que se o sol recolhesse, para si mesmo, os seus raios, o mundo não seria capaz de suportar as trevas do dragão na sua verdadeira forma. Pelo contrário, seria dissolvido e iria para sua ruína total. Quando Salvador disse isto, Maria continuou dizendo: meu Senhor, ainda devo perguntar-te algo mais e espero que não me ocultes. Diz-nos, quem impele o homem a pecar? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: são os arcontes do destino que impelem o homem a pecar. E Maria respondeu, dizendo ao Salvador: meu Senhor, os arcontes descem ao mundo a impelir os homens a pecar? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: eles não descem ao mundo nessa forma.
Contudo, quando uma alma antiga está prestes a descer por seu intermédio, então os arcontes desse grande destino que está à cabeça dos Aeons, que é a região conhecida como o Reino de Adamas, região essa que está defronte da Virgem da Luz, dão a essa antiga alma a taça do esquecimento. Esta é feita com germen da maldade e cheia de toda espécie de desejos e esquecimentos. Logo que essa alma tenha bebido dessa taça, esquece-se de todas as regiões que visitou e de todos os castigos por que passou. E essa taça da água do esquecimento converte-se num corpo, fora da alma, que se assemelha a ela em todas as suas formas e actua tal como ela. Este corpo é chamado espírito falso. Se, pelo contrário, é uma alma nova que eles extraíram do trabalho dos arcontes e das lágrimas dos seus olhos, ou melhor, do alento das suas bocas, numa palavra, se esta é uma das almas novas ou se é uma das do trabalho dos arcontes, então, os 5 grandes arcontes do destino tomam o trabalho de todos os arcontes dos seus aeons, moldam-no, dividem-no e fazem dele uma alma. Se é o resíduo da purificação da luz, Melquisedeque toma-o, então, dos arcontes e os 5 grandes arcontes do destino moldam, simultaneamente, esse resíduo, dividem-no e fazem dele diferentes almas, de modo que cada um dos arcontes dos Aens deposite a sua parte dentro da alma. Por esta razão, moldam-na conjuntamente para que todos possam tomar parte nela. E os 5 grandes arcontes se dividem o resíduo e o convertem em almas, extraindo do trabalho dos arcontes. Porém, se é um dos resíduos da purificação da luz, então Melquisedeque, o grande receptor da luz, toma o resíduo dos arcontes. Se é das lágrimas dos seus olhos ou do alento das suas bocas, numa palavra, extraído de tais almas, quando os 5 arcontes o dividem e o convertem em diferentes almas, ou ainda se é uma alma antiga, o arconte que está à cabeça dos Aeons, mistura a taça do esquecimento com o germen da maldade e mistura-a com cada uma das almas novas, quando estão na região da cabeça. E essa taça do esquecimento converte-se no espírito falso para essa alma e aguarda o momento oportuno, fora dela, convertendo-se numa veste semelhante a ela em toda a sua forma, de modo a tornar-se um invólucro exterior. E os 5 grandes arcontes do grande destino dos Aeons, o arconte do disco do Sol e o arconte do disco da Lua, sopram no coração dessa alma e dele surge uma parte do meu poder que o último auxiliar depositou na mescla. E a parte desse poder permanece solta no interior da alma, existindo por sua própria autoridade de acordo com a economia pela qual foi misturada para lhe dar compreensão, com o objetivo de poder sempre procurar as obras da luz das alturas. E esse poder é como as variantes da alma em cada forma e assemelhar-se a ela. Não pode estar fora da alma e permanece no seu interior, tal como ordenei desde o princípio. Quando resolvi vertê-la no primeiro mandamento, ordenei-lhe que permanecesse fora, dentro, das almas, para a economia do primeiro mistério. Assim, dir-vos-ei, na expansão do universo, todas as palavras relativas ao poder e à alma, segundo os tipos em que forem moldadas ou os arcontes que as moldam e as diferentes variedades das almas. E também vos direi, na expansão do universo, quantos são os que as moldam e o nome de todos eles, assim como vos direi como é que o espírito falso e o destino foram preparados. E dir-vos-ei o nome da alma antes de ser purificada e o seu nome ao ser purificada e tornada pura. E direi o nome do espírito falso e o nome do destino, assim como o nome de todas as ataduras com as quais os arcontes ligam a alma ao espírito falso. E dir-vos-ei o nome de todos os liturgos que moldam a alma nos seus corpos, no mundo. E dir-vos-ei a forma como as almas são moldadas, o tipo de cada uma delas e também o tipo de alma dos homens, das aves, dos animais selvagens e dos répteis. E dir-vos-ei o tipo de todas as almas e dos arcontes que foram enviados ao mundo para que vós sejais aperfeiçoados na gnose. Tudo isto vos direi na expansão do universo. E depois, dir-vos-ei por que é que tudo isto aconteceu. Prestai atenção porque vou falar-vos sobre a alma, de acordo com o que mencionei. Os 5 grandes arcontes do grande destino dos Aeos e os arcontes do disco do Sol e os arcontes do disco da Lua, sopram no interior do coração dessa alma e deles emana uma parte do meu poder, tal como vos disse. Essa parte do poder permanece no interior da alma com o objetivo de que esta possa suster-se. Colocam o espírito falso fora da alma,
vigiando-o e designando-o para ela, e os arcontes ligam-no à alma com os seus selos e laços e unem-no a ela para que possa controlá-la sempre e constantemente. Está cometa as injúrias e iniquidades e seja escrava dele, permanecendo sob o seu domínio nas mudanças de corpo. E selam-na ele para que se exponha a todos os pecados e desejos do mundo. Por este motivo trouxe os mistérios a este mundo, de modo a desatar todos os laços do espírito falso e todos os selos atados à alma. Esses mistérios libertam a alma dos seus pais, os arcontes, e transformam-na em subtil luz a fim de conduzi-la ao reino do seu pai, o primeiro princípio, o primeiro mistério, eternamente. Por isso vos disse nessa altura, deveis abandonar os vossos pais, os arcontes do destino, para que eu possa converter-vos em filhos do primeiro mistério, eternamente. E quando o Salvador referiu isto, Salomé adiantou-se e disse: Meu Senhor, se os nossos pais são os arcontes, porque estabelece a lei de Moisés, deixai que pereça o que abandone pai e mãe, não estabelece a lei, este princípio? E quando Salomé disse isto, uma força de luz sobressaiu em Maria Madalena e esta, dirigindo-se ao Salvador, disse-lhe: Meu Senhor, permite-me explicar à minha irmã Salomé a solução do que expressou. Sucedeu então que quando o Salvador ouviu Maria dizer estas palavras, chamou-lhe exaltada e bem-aventurada, e respondendo-lhe, disse-lhe: Ordeno-te, Maria, que expresses a solução da palavra que Salomé pronunciou. Quando o Salvador disse isto, Maria aproximou-se de Salomé e abraçando-a disse-lhe: Minha irmã Salomé, de acordo com as palavras que pronunciaste, escrito está na lei de Moisés, o que abandone pai e mãe, deixai que pereça. Por conseguinte, minha irmã Salomé, a lei não estabeleceu isso referindo-se à alma, ou ao corpo, ou ao espírito falso, porque todos eles são filhos dos arcontes e deles surgem. A lei estabelece isto referindo-se ao poder que emanou do Salvador e que é o íntimo no interior de nós, hoje em dia. Além disso, a lei estabeleceu o que permanece fora do Salvador e de todos os seus mistérios, que são os seus pais. Não só perecerá como caminhará para sua própria ruína e destruição. Quando Maria disse isto, Salomé aproximou-se de Maria e abraçou-a de novo, dizendo-lhe: O Salvador tem a faculdade de fazer-me entender, como faz contigo. E aconteceu que quando o Salvador escutou as palavras de Maria, lhe chamou imensamente bendita. E o Salvador respondeu-lhe, no meio dos seus discípulos, dizendo: Escuta, Maria, quem é que impele o homem a pecar? Os arcontes selam o espírito falso à alma, para que esta não o inquiete constantemente, obrigando-o a cometer toda classe de pecados e iniquidades. Por outro lado, dão ordens ao espírito falso, dizendo-lhe: Se a alma sai do corpo, não a perturbes, porque foi destinada e transferida a todas as regiões dos juízos, região por região, devido aos pecados que tu a induziste a cometer, para que seja castigada em todas as regiões dos juízos e não possa acender a luz, mas retornar às mudanças de corpo. Numa palavra, eles ordenam ao espírito falso: não a perturbes em nenhum momento, se não pronuncia os mistérios e desata todos os selos e laços com os quais te atamos a ela. Porém, se pronuncia os mistérios e desata todos os selos e todos os laços e pronuncia a apologia da região, deixai-a livre, porque pertence àqueles da luz das alturas e converteu-se numa estranha para nós e para ti, e tu não poderás tomar posse dela, a partir desse momento. Se, pelo contrário, ela não pronuncia os mistérios que permitem a aniquilação dos vossos laços e selos e as apologias da região, então apodera-te dela e não deixes que saia. Transfere-a para os castigos e para todas as regiões dos juízos, por todos os pecados que a induziste a cometer. Depois disto, condula ante a Virgem da Luz, a qual a enviará ao circuito, uma vez mais. Os arcontes do grande destino dos aéons entregam a alma ao espírito falso, e os arcontes convocam os servidores dos seus aéons até ao número de 365 e entregam-lhes a alma e o espírito falso, que se encontram atados um ao outro. O espírito falso está por fora da alma e a mescla do poder no interior desta, e os dois estão dentro dela para que se possam suster, uma vez que é o poder que os mantém erguidos aos dois. E os arcontes dão ordens aos servidores, dizendo-lhes: Este é o modo como deveis colocá-los no corpo de matéria do mundo, e eles, por certo, respondem: Colocai a mescla do poder, que é a parte interna da alma, dentro de todas elas, as almas, para que possam elevar-se, já que esta lhes dá a sua rectidão.
e depois da alma colocai o espírito falso. É assim que eles ordenam aos seus servidores, a fim de poderem depositá-los nos corpos do antitipo. E seguindo este modelo, os servidores dos arcontes trazem ao mundo o poder, a alma e o espírito falso e vertem-nos no mundo dos arcontes do meio. Os regentes do meio procuram o espírito falso e o destino, cujo nome é Moira. Este conduz o homem até a morte que lhe foi destinada e que foi atada à alma pelos arcontes do grande destino. E os servidores da esfera ligam a alma, o poder, o espírito falso e o destino e dividem-nos em duas partes e procuram o homem e a mulher a quem assinalaram para que estes lhes possam ser enviados. E dão uma porção ao homem e outra à mulher, nos alimentos, num sopro de ar, na água ou em qualquer outro líquido que bebam. Tudo isto vos direi, bem como as espécies de cada alma, o seu tipo e a forma como penetram nos corpos, quer seja a alma de homens, de aves, de animais, de bestas selvagens, de répteis ou de qualquer espécie que exista no mundo. Dir-vos-ei o seu gênero e de que modo penetram nos homens. Dir-vos-ei isto na expansão do universo. Assim, pois, quando os servidores dos arcontes dão uma porção à mulher e outra ao homem do modo como vos disse, secretamente impelem-nos, ainda que estejam separados um do outro por uma grande distância, a pôr-se de acordo no mundo. E o espírito falso que está no homem vem à parte que está entregue ao mundo, na matéria do seu corpo e ergue-a para depositá-la no ventre da mulher, na porção ou parte, que está destinada à semente de maldade. E nesse momento, os 365 servidores dos arcontes acodem ao ventre dela e convertem-no na sua morada. Os servidores unem as porções uma com a outra e retêm a essência de todos os alimentos que come e bebe, no seu ventre, durante 40 dias. E depois dos 40 dias, misturam a essência do poder de todos os alimentos e revolvem-nos bem, no ventre da mulher. Depois destes 40 dias, passam outros 30 dias, construindo os membros dela à imagem do corpo do homem. Cada um constrói um membro. E falar-vos-ei dos liturgos que os constroem, na expansão do universo. Quando, após 70 dias, os servidores terminaram o corpo, completo, com todos os seus membros, invocam em primeiro lugar o espírito falso, depois a alma e mais tarde a mescla do poder dentro da alma. O destino é colocado à parte de todos os outros porque não está misturado com eles, apenas os segue, os acompanha. Mais tarde, os servidores selam-nos, um após outro, com todos os selos que os arcontes lhes assinalaram, e selam o dia em que erigiram a sua morada no ventre da mulher. Selam-no na mão esquerda do plasma, e na mão direita selam o dia em que completaram o corpo, e selam o dia em que os arcontes os entregaram no meio do crânio do corpo do plasma, e selam no lado esquerdo do crânio do plasma, o dia em que a alma se libertou dos arcontes, e selam à direita do crânio do plasma, o dia em que mesclam os membros e os separam para a alma, e o dia em que ligaram o espírito falso à alma, selam-no atrás do crânio do plasma. E o dia em que os arcontes depositaram o poder no corpo, selam-no no cérebro, no meio da cabeça do plasma e no interior do coração. E o tempo que a alma terá no corpo, selam-no na fronte do plasma. É assim que selam todos os selos no plasma. E dir-vos-ei o nome de todos estes selos, na expansão do universo. Depois da expansão do universo dir-vos-ei porque é que tudo isto aconteceu, para que possais compreender. Eu sou esse mistério. Assim, pois, os servidores aperfeiçoam o homem completo e todos os selos com que selam o corpo. Os servidores têm consigo toda a particularidade dos selos e trazem-na todos os arcontes retributivos que estão por cima dos castigos dos juízos e estes entregam-na aos seus receptores para que possam conduzir as suas almas, fora dos corpos. Eles entregam-lhes a particularidade dos selos para que conheçam o momento em que deverão conduzir as almas fora dos corpos e para que saibam o momento em que deverão fazer nascer o corpo e enviar os servidores que estão próximos dela e para que a sigam dando testemunho de todos os pecados que cometa, por amor à forma e ao modo como terão de castigá-la no juízo. E quando os servidores entregam a particularidade dos selos aos arcontes retributivos, estes retornam à economia das suas ocupações que lhes são indicadas pelos arcontes do grande destino. E quando se completou o tempo, o número de meses, preciso para o nascimento, então a criança nasce. E pequena é a mescla do poder que nela está, como pequena é a alma e pequeno é também o espírito falso. Pelo contrário,
O destino é grande uma vez que não está misturado com o corpo de acordo com a sua economia. Contudo, continua por detrás da alma, do corpo e do espírito falso, até o momento em que esta, a alma, sai do corpo, devido ao tipo de morte pela qual deverá desencarnar e de acordo com a desencarnação indicada pelos arcontes do grande destino. Se tiver de morrer devido a um animal selvagem, o destino conduz a besta a um confronto com ele até que o mate. Se tiver de morrer devido a uma serpente ou pela desgraça de cair a um abismo, se tiver de suicidar-se, afogar-se ou morrer de qualquer outra morte, que poderá ser pior ou melhor que estas, é sempre o destino que impele a morte para ele próprio. Este é o trabalho do destino, e não tem outra finalidade senão essa mesma. E o destino persegue o homem até o dia da sua morte. E Maria respondeu dizendo: Então, a todos os homens que povoam a face da terra sucederá o que está destinado pelos arcontes do destino, quer seja bom ou mal, de pecado, de vida ou de morte. E o Salvador respondeu dizendo a Maria: Amém vos digo, tudo o que está assinalado pelo destino, para cada um, lhe sucederá, quer seja bom ou mal. Por esta razão trouxe as chaves dos mistérios do reino dos céus, porque de outro modo, ninguém poderia ser salvo. Sem os mistérios ninguém entraria no reino da luz, fossem eles justos ou pecadores. Deste modo e por tal motivo, trouxe ao mundo as chaves dos mistérios, para poder libertar os pecadores que tiveram fé em mim e me escutaram, libertá-los dos laços e dos selos dos aéns dos arcontes e ligá-los aos selos, às vestes e às ordens da luz, para que aquele que eu liberte no mundo seja libertado nas alturas e para que aqueles que eu vincule no mundo aos selos, às vestes e às ordens da luz, sejam ligados na terra da luz às ordens das heranças da luz, para o bem dos pecadores, nesta hora. Separei-me e trouxe-lhes os mistérios para libertá-los dos aéns dos arcontes e vinculá-los às heranças da luz. E não só os pecadores, mas também os justos, a fim de que conheçam os mistérios e possam ser levados à luz, porque sem os mistérios, a ela não poderiam ser levados. Por esta razão, não os ocultei, mas divulguei-os claramente em alta voz e não separei os pecadores mas, pelo contrário, divulguei-os a todos, justos ou pecadores, dizendo-lhes: o que procura, encontra. Batei e abrir-se-vos-á, porque o que procura a verdade, encontrá-la, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Porque eu disse a todos os homens: buscai os mistérios do reino da luz que vos purificarão, aperfeiçoarão e conduzirão até a luz. Ponto. Por este motivo João, o Batista, profetizou, referindo-se a mim, dizendo: Na verdade, eu baptizo-vos com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Trará novos ventos e arejará a sua era e recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. O poder de João profetizou referindo-se a mim, sabendo que eu traria os mistérios ao mundo para purificar os pecados dos pecadores que tenham fé em mim e me escutem, de modo a convertê-los em luz purificada e conduzi-los para luz. Ponto. Logo que Jesus disse isto, Maria respondeu dizendo: Meu Senhor, se os homens, na sua busca, se encontram com as doutrinas do erro, como farão, de modo a saber se estas são ou não as tuas? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Eu disse-vos anteriormente, sede como o hábil cambista da moeda. Tomai o bom e rejeitai o mal. Ponto. Assim, pois, dizei a todos aqueles que anelam a divindade: se sopra o vento do norte, vós sabeis que fará frio, se é o vento do sul que sopra, sabeis que haverá grande calor. Portanto dizei-lhes: se tendes conhecido a face do céu e da terra, pelos ventos, assim também conhecereis exatamente todo aquele que venha até vós proclamando a divindade. Quer seja porque as suas palavras se harmonizam, e se ajustam com as palavras que eu vos disse perante 2 ou 3 testemunhas, ou porque se harmonizam com a direção do vento, dos céus, dos circuitos, das estrelas, dos veedores de luz, da terra inteira e do que nela há, ou de todas as águas e do que elas contêm. Dizei-lhes então, aqueles que venham até vós, se as suas palavras se harmonizam, e se ajustam na gnose completa, com as palavras que eu vos disse, recebê-los-ei como se fossem nossos. Isto é o que deveis dizer aos homens quando pregardes, que devam ter cuidado com as falsas doutrinas. Assim, para bem dos pecadores, eu desdobrei-me a mim próprio, para vir ao mundo e salvá-los. Porque os justos, mesmo que ainda não tenham actuado mal nem pecado, necessitam de conhecer os mistérios que estão nos livros de Jeú,
Fiz com que Enochos escrevesse no paraíso, ao dialogar com ele sobre a árvore da gnose e sobre a árvore da vida, fazendo com que os depositasse na rocha, Ararat. Coloquei como guardião o arconte Calapataurote, que está sobre Esquemute, sobre cuja cabeça pousa o pé de Jeú, e que rodeia todos os aéons e destinos. Coloquei, pois, esse arconte como guardião dos livros de Jeú, por causa do dilúvio e para que nenhum dos arcontes os cobice e destrua. Dar-vos-ei os livros de Jeú quando vos falar da expansão do universo. Quando o Salvador disse isto, Maria respondeu-lhe, dizendo: Meu Senhor, quem é, então, o homem que não pecou e que está isento de iniquidades? Porque se está livre de um pecado, não poderá estar de outro. Como poderá encontrar os mistérios que estão nos livros de Jeú? Porque eu digo, um homem neste mundo não está livre de pecado, porque se está livre de um não estará de outro. O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Eu vos digo, encontrarão um entre 1000 e 2 entre 10.000 que cumpram o mistério do primeiro mistério. Isto vos direi quando vos explicar a expansão do universo. Por esta razão me desdobrei a mim próprio e trouxe os mistérios ao mundo, porque todos estão debaixo do domínio do pecado e necessitam do dom dos mistérios. Maria respondeu, dizendo ao Salvador: Meu Senhor, penetrou na luz alguma alma antes de vires à região dos arcontes e antes de desceres ao mundo? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, antes da minha vinda ao mundo, nenhuma alma tinha penetrado na luz. E agora que vim, abri as portas da luz e os caminhos que a ela conduzem. Por conseguinte, que receba os mistérios e penetre na luz aquele que os mereça. Maria continuou dizendo: Meu Senhor, eu ouvi dizer que os profetas tinham penetrado na luz. O Salvador continuou dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, nenhum profeta penetrou na luz. Contudo, os arcontes dos aéons dialogaram com eles, fora dos aéons, e entregaram-lhes os mistérios destes. E quando cheguei à região dos aéons converti Elias, enviando-o no corpo de João, o Batista, e aos outros profetas também os converti em corpos adequados para que encontrassem os mistérios da luz, penetrassem e herdassem o reino da luz. Por outro lado, a Abraão, a Isaque e a Jacob, perdoei-lhes todos os seus pecados e iniquidades e outorguei-lhes os mistérios da luz nos aéons e coloquei-os na região de Iabraut e de todos os arcontes que se arrependeram. E quando eu for para as alturas e estiver prestes a partir para a luz, levarei as suas almas. Porém, em verdade vos digo, Maria, eles não irão para a luz antes de eu levar as suas almas e as dos seus irmãos. Os restantes patriarcas e os justos, desde o tempo de Adão até aos nossos dias, que estavam nos aéons, em todas as ordens dos arcontes, quando cheguei à região dos aéons, transformei-os, por intermédio da Virgem da Luz, em corpos que se tornarão perfeitos. Esses que encontrem os mistérios da luz, entrarão e herdarão o reino da luz. Maria respondeu dizendo: Bem-aventurados somos, entre todos os homens, pelas esplendorosas coisas que nos revelaste. O Salvador respondeu, dizendo a Maria e a todos os seus discípulos: Revelarei ainda a todos vós, os esplendores dos céus, dos interiores aos exteriores dos exteriores, para que sejais perfeitos em toda a gnose, em toda a plenitude, na altura das alturas e nas profundidades das profundidades. E Maria continuou dizendo ao Salvador: Meu Senhor, conhecemos abertamente e de modo exato e claro que tu trouxeste as chaves dos mistérios do reino da luz que eximem as almas dos pecados, as purificam e as transformam em subtil luz para conduzi-las à luz. Post data. Uma parte dos volumes do Salvador.